Oi. Então, continuando meu contorno aqui. Eu trago contorno pra trazer mais simetria e proporção pro meu rosto. Porque, como eu sou oriental, a maioria das orientais tem o quê? O rosto largo e mais curto. E assim, na proporção correta, teria que ser, né? Quando a gente vai se tornando adulto, a proporção mais correta seria o quê? Um rosto mais fino, né? E mais comprido. Só que a característica da oriental é ter o rosto mais largo. Então, para trazer um pouquinho mais de simetria e proporção, e porque também eu gosto, né? Porque eu me incomodo um pouco com as minhas bochechinhas. Então, eu trago esse contorno para afinar o meu rosto. Então, pode ver que eu vim aqui, ó, do final da orelha em direção à boca e terminei esfumando bem. E nesse lado a mesma coisa. Então, como o meu rosto é largo, eu trago esse contorno um pouquinho aqui também na lateral e vou subindo. Pra trazer um pouquinho mais dessa proporção, que aí, ao mesmo tempo que eu, né, tirei a lateral pra afinar o rosto, dá a impressão que ele é mais longo, porque eu iluminei essa minha parte central, tá? Agora, eu vou fazer o contorno do meu nariz. Eu vou usar... Não vou fazer não, porque eu vou fazer o contorno do nariz com o contorno em pó. Então, nesse momento, eu já fiz a iluminação, agora eu vou fazer, então, passar o blush. Eu vou usar o blush da Mary Kay, esse aqui é um da At Play. Ele é um tom um pouquinho coralzinho, tem um leve brilho. Eu utilizo os dois misturados, tá? Sempre tem uma toalhinha junto comigo, uma toalhinha escura de preferência, pra poder limpar o pincel, tirar excesso e pra facilitar pra lavar, né? Porque ninguém merece ficar lavando toalha. É aí, ó, um pouquinho, tiro aqui o excesso. Na verdade, na bochechinha, né? Dá aquele sorrisinho e onde ergue é onde a gente começa aplicando o blush e vai levando pra encontrar esse contorno que eu acabei de fazer. Olha lá como já dá um ar de saúde. Eu amo blush. Antes pra mim passava sem, normal. Agora, não vivo sem. Acho que faz toda a diferença na maquiagem. Um pouquinho pode ser uma chineladinha e depois o que acontece? Quando sela a pele, quando espera passar um tempo, ela acaba assentando e ficando com aspecto mais natural, tá? Então agora eu vou passar um pouquinho de iluminador, porque se eu passo na pele molhada, que seria a pele antes de secar, ele dura mais. Então, por isso que o blush vai durar mais, né? O contorno, tudo na pele molhada faz durar mais. Então, eu tô fazendo tudo isso antes de selar a minha pele. Vou usar o blush da Bruna Tavares. Infelizmente, deu uma quebradinha na embalagem, por isso que eu uso só pra mim, pra uso pessoal. Aqui, ó, nesse altinho do rosto, que é o nosso zigomático, vem com o pincel levinho, ó, e começo a dar leves arrastadinhas na pele. Ó, olha só como extrai o brilho. Então, quanto mais vou esfregando o pincel, mais vai extraindo o brilho. Percebem? Então, é só dar aquela rodadinha pra ver que o brilho apareceu. Aqui no outro lado também, ó. Altinho do rosto. Dá aquela... Gente, eu amo esse brilho que dá. E aí, pra você saber se aplicou direito, se você rodar a pele, ele tem que aparecer e desaparecer. Aqui, ó, também gosto de passar no arco do cupido. No queixo é uma região que dá pra passar, mas eu em mim não gosto muito não, tá?
Antes de passar no nariz, eu vou fazer o contorno em pó, tá? Na verdade, eu vou selar minha pele para depois fazer o contorno em pó. Então, o que que eu faço? Eu vou usar esse pó aqui, translúcido, da Thalita Barrichello, que é uma maquiadora. Então, é um pó bem fininho, não tem brilho, eu gosto muito dele, tá? Primeiro venho e tiro qualquer marcação que tem aqui na minha pele. Eu passei um pouco de corretivo, né? Tiro toda a marcação da pele. Porque se tiver marcado, principalmente linhas de expressão, o que que acontece? Ele vai marcando cada vez mais as linhas e aí você não consegue tirar a marcação. Então, eu vou colocar aqui um pouquinho na minha tampinha. Eu venho com uma esponjinha seca, tá? E aí, eu selo toda a minha pele. Começo pelas regiões de iluminação. Gente, só um pouquinho. Só um pouquinho. Desculpa, gente. Aí, vou aplicando aqui nas outras regiões de iluminação. Aplico na testa também. E desço um pouco pro pescoço, porque eu passei um pouquinho de base no pescoço também. E daí, pra saber se a quantidade... Oi. Pra saber se a quantidade de pó é adequada, é só a gente encostar a mão no rosto. Se não tiver grudando, quer dizer que a quantidade foi boa e a gente já conseguiu selar essa pele, tá? Agora eu vou usar o meu contorno em pó. Eu vou usar o contorno da Poá Beauty, que é essa cor aqui, é o 08. É um tom um pouquinho mais frio. Eu gosto de usar tons mais frios assim, pra contorno. E venho reforçando o contorno em creme que eu fiz. Quando a gente reforça o contorno assim, né? Às vezes não precisa ficar com medo, porque depois a pele vai absorvendo. A pele em 1 hora continua absorvendo os produtos, então não vai ficar muito forte. E outra coisa, uma coisa que eu aprendi também, depois que eu me tornei maquiadora, que a gente tem medo, principalmente na automaquiagem, de ficar forte, de ser muito. Só que aí quando a gente percebe que não é, eu tô com uma luz bem forte aqui, eu tô com o meu ring light e tá aparecendo bastante. Mas se eu tô com uma luz natural ou na foto, aí ele vai aparecer super tranquilo, sabe? Então, agora eu venho... uma outra região que eu gosto de passar também, que o pessoal gosta muito, é daqui, ó, na região da papadinha. Porque a gente também dá aquela escondidinha, né? Eu acabo não tendo muito, mas as clientes pedem muito e eu afino essa região também, porque a gente traz sombra pra ela e aí a gente esconde, às vezes, quando tá aparecendo muita papadinha. Então, a gente traz esse efeito também. E agora eu vou passar o contorno no meu nariz. Vou utilizar um pincel de esfumar. Venho aqui com o produto.
a partir da sobrancelha, eu gosto de ir esfumando já e passando bem de leve. Então, sai aqui, eu emendo, tá? Com a sobrancelha, venho reto até aqui a ponta do nariz, dos dois lados. Então, percebam que já vai aumentando essa sombra, que a gente já tem uma sombra natural. E aí, pra gente trazer esse efeito de contorno, a gente coloca um pouquinho mais. E eu fecho a pontinha do nariz. Pra o quê? Pra dar uma empinadinha nele. Essa região aqui, ó, que eu faço da sobrancelha com o nariz, é bem legal porque os orientais geralmente não tem esse osso saltadinho. A gente acaba criando essa profundidade e criando um narizinho. Então, adoro esse efeito. Fechei aqui, ó, pontinha do nariz. Percebem que já deu diferença? E o que acontece também quando a gente faz esse contorno? A gente alonga esse terço. Então, na verdade, os terços aqui, ó, devem ser proporcionais. Se esse terço tá menorzinho, quando faz esse afinamento do nariz, a gente também alonga essa região central, tá? Então, agora eu volto com o meu iluminador. Dá pra passar com o dedinho aqui, ó. Pega na pontinha e só, ó, passa aqui, ó, bem na pontinha. Ele dá uma arrebitadinha no nariz, por causa desse brilhinho. E aqui eu gosto de passar entre os olhos, porque esse ossinho também dá uma saltadinha. Aí dá a impressão que eu tenho esse ossinho e tenho o nariz arrebitadinho. E ali o brilho permanece. Se eu quiser mais brilho, né, agora que eu selei a pele, eu posso voltar com o iluminador. Tem gente que ilumina aqui o queixo também, tem gente que ilumina essa região aqui, mas eu não gosto muito, tá? Vou iluminar já, aproveitar e iluminar um pouquinho aqui, ó, só abaixo da sobrancelha, pra dar uma iluminadinha. Agora, eu vou passar o corretivo na pálpebra inteira, tá? Vou usar um corretivo daquela paletinha que eu estava utilizando, da Ruby Rose, para poder aplicar a sombra. Vou usar um corretivo que é mais quase o tomzinho da minha pele. E antes de passar o corretivo, deixa eu passar uma bruma. Tô até esquecendo, gente, os passo a passo aqui, ó. Então, eu vou usar essa bruma aqui, que é o Fique Mais Firme, da Bendita Make. É uma bruma bem cheirosa, bem gostosa. E aplico em todo o rosto. Não tem problema deixar a pele molhada, porque ele vai tirar esse efeito carregado de muito pó, deixa depois um viço, um aspecto um pouco mais natural pra pele. Então, eu gosto muito de passar. Tô sem o meu lequezinho, vou ajudar a secar aqui com a minha plaquinha, pra depois começar os olhos, porque senão ele acaba... a gente não pode trabalhar com ela molhada, né? Agora eu senti que já secou. Eu venho então com o meu corretivo, vou continuar passando. Passo corretivo em toda a pálpebra. Por que que a gente tem que fazer isso? Pra ter uma base pra poder aderir à sombra. Eu passei um pouquinho de base mesmo aqui, mas eu vou reforçar um pouquinho de corretivo. Não passa muito, porque senão você vai precisar de muita sombra pra poder selar essa quantidade de produto cremoso que a gente passou aqui, tá? Então, vem aqui. Venho com uma esponjinha pra tirar a marcação, porque nessa parte aqui, ó,
Principalmente quem tem linha, quem tem dobrinha, se fica marcado antes de você começar a passar a sombra, ele vai continuar marcado, tá? Não vai sair. Então, eu venho com... Vou vir com uma paleta de sombra. Deixa eu tirar aqui. Minha mesa tá meio apertadinha. Vocês dão um desconto aí, gente, que é a primeira live que eu tô fazendo. Super nova aqui no TikTok. Mas meu objetivo é sempre trazer alguma coisa legal pra ensinar vocês. Vou usar essa paleta aqui, ó. Eu ganhei ela de aniversário e aí coloquei ela para uso pessoal, que eu acabo usando outros tipos de sombra nas minhas clientes, né? Então, eu vou usar um tom mais rosadinho hoje. Vou começar com um fundinho rosadinho, claro. Pego um pincel aqui. Deixa eu ver. Vou começar com esse tomzinho aqui, ó. Bem rosinha, claro. Me certifico que tá sem marcação a pálpebra. E vamos começar. Eu pego um pincel que ele é ele é bem fofinho. Esse aqui é o S10 da Esfumato. E pego sombra, tiro o excesso e vou aplicando. O segredo da maquiagem é aplicar aos pouquinhos e não ficar esfregando o pincel sem produto, porque se eu esfrego o pincel sem produto, ele daqui a pouco vai acinzentar a sombra. Porque é como se eu estivesse tentando esfumar uma coisa que já não tem. Então, o pincel, como diz a Marina Beite, que é uma maquiadora que eu sigo, minha professora também, o pincel não é caneta, então não sai nada daqui de dentro. Então, a gente tem sempre que estar pegando mais sombra pra vir aplicando. O que eu gosto de fazer nos meus olhos? Eu gosto de alongar um pouquinho pra trazer mais proporção com a largura do meu olho. Com a largura do meu rosto. Então, eu dou a impressão que meu olho é maior em tamanho. Pra oriental, meu olho não é muito pequeno. Porque quando eu sorrio, ó, ele ainda continua com abertura de olhos, porque tem orientais que sorriem e acaba ficando aquele risquinho. O meu não é o caso, mas eu gosto sempre ainda de trazer mais abertura. Então, na verdade, eu sempre pergunto pra minha cliente o que ela espera da maquiagem, qual que é a imagem que ela deseja transmitir. Ah, eu quero transmitir uma imagem de uma mulher poderosa. Não, uma mulher tranquila, quero me sentir bonita, não sou acostumada a usar muita maquiagem, então quero uma maquiagem suave, mas eu quero dar abertura para os olhos. Então, são informações que eu sempre coleto na hora de fazer a maquiagem para trazer a imagem que a pessoa deseja com o estilo dela, com um pouco da personalidade, porque eu tomo muito cuidado também com a questão que a pessoa fala pra mim assim: Lu, pode fazer o que você quiser. O que eu quero, às vezes, não é o que a pessoa quer, no sentido de gosto. Às vezes eu gosto de uma coisa, às vezes a cliente gosta de uma outra coisa totalmente diferente. Então, tem que saber exatamente que imagem que a pessoa quer passar, né? Então, vai aplicando sombra até que a cor da sombra que você está aplicando fique bem parecida, bem próxima à cor da sombra da paleta. Porque senão, significa que a intensidade não chegou ao que ela deveria ser, tá? Então, vou aplicando aos pouquinhos, sempre pego mais produto.
Essa questão de chegar a sombra até o canto interno ou não, depende muito do tipo de olhos que você tem, tá? Antes eu achava que o meu olho era padrão, descobri esses dias que na verdade eu tenho os olhos um pouco próximos, então eu posso clarear o canto interno bem tranquilamente. Aqui eu só tô dando um acabamento para que os meus olhos deem até uma leve afastada. Ó, pigmentei bem com a primeira cor. Agora eu vou vir com a segunda cor. Vou vir com um rosinho um pouquinho mais escuro. Deixa eu só ver aqui. Não sei se dá pra ver direito. Vou vir com esse aqui, ó. É um marrom bem rosadinho. Vou vir com uma segunda cor. Aí eu nunca avanço pra primeira cor, tá? Então eu venho aqui e fico mais nessa parte de dentro. Venho até aqui, ó, o ponto alto aqui do meu olho. Já viu que já dá mais uma profundidade, né? Então, sempre sem perder a proporção aqui do olho. Dou mais uma marcadinha no côncavo, porque essa marcadinha no côncavo, percebe que eu crio esse côncavo, essa profundidade? Então, pra mim é bem importante ter isso. E vou trazendo uma sujeirinha aqui pra dentro. E aplico ali do outro lado também. Sem ultrapassar muito a primeira cor, porque senão foi um trabalho desperdiçado, né? Se a gente vem e avança tudo pra cima da primeira cor que eu apliquei, todo o trabalho que eu tive antes não vai adiantar de nada, né? E vou no sentido alongando um pouquinho. Agora, nossa, gente, o objetivo era fazer uma make dia a dia, mas agora eu acho que eu me empolguei. Vou fazer um pouquinho mais trabalhado. Vou passar um tomzinho mais claro, então, no meu canto interno. Vou pegar um pincelzinho menor. Ele tem um topinho um pouquinho arredondado. Esse aqui é o M105 da Michelle Palma. E vou pegar esse tomzinho mais rosadinho aqui, ó. Pra colocar um brilhinho no canto interno. Como se fosse, parece um glitter prensado. Algo do tipo. Ó, tá vendo como eu já clareei ali meu canto interno? Então, eu só aplico aqui. E deixo mais arredondadinho aqui pra não ficar muito quadrado esse meu olho. Tá vendo? Ó, eu levo esse formato nesse sentido pra ficar num formato legal. E agora, eu venho pro outro lado.
E essas sombras de brilho com cintilância, quanto mais você der uma aplicação arrastando, der umas arrastadinhas, ela vai extrair o brilho e vai ficar... A maquiagem vai ficar mais... O brilho vai ficar mais aparente, sabe? E agora na região central, vou limpar esse mesmo pincel e vou vir com uma sombra com um brilho intermediário aqui, ó. Aí une com o brilho inicial e entra naquela sombra que a gente passou. Olha ali. Obrigada, Jéssica, por ter compartilhado a live. Fico muito feliz. Gente, para quem não escutou falando, me perdoem qualquer falha, porque eu tô começando aqui com lives. Espero trazer um pouco de conhecimento para vocês, então, se forem tendo dúvidas, pode ir perguntando que eu vou esclarecendo aqui para vocês, tá bom? Agora, eu vou trazer um pouquinho de... um cantinho um pouquinho mais escuro para trazer um pouquinho mais de profundidade aqui pro canto externo do meu olho. Então, vou vir com um marronzinho um pouquinho mais escurinho. Pai, consegui fazer a cruz. Então, vem só aqui, ó. Eu consegui fazer a cruz, eu posso pôr em cima da sua mesa? Dá um acabamento. Então, só com esse escurinho, a gente já dá uma levantadinha maior ainda no cantinho externo. Então, toda vez que a gente consegue trabalhar com um tomzinho mais escurinho de sombra, a gente consegue dar essa profundidade pro olho. E uma levantadinha maior também no canto externo. Olha lá, que lindo. Então, vou fazer a mesma coisa do outro lado. Só no cantinho externo aqui, pra dar mais uma levantadinha no meu olho. Esse efeito também, né, se for usar cílios, dá pra gente trabalhar com cílios que seja... Se eu quero levantar o canto interno, que seja mais levantadinho aqui. Eu gosto de dar abertura pros olhos, então eu gosto de trabalhar muito com o cílio que a gente chama de decrescente. Que ele tem a pontinha um pouquinho mais curta, vem, alonga aqui na região central e termina mais curtinho. Porque aí eu gosto de dar abertura pro meu olho. Se eu utilizo um cílios que ele é crescente, que ele começa curtinho e termina maior, alongando, eu tenho um efeito crescente e aí ele dá uma achatadinha no olho. Tá? Então, só esse leve esfumadinho, só pra não ficar muito carregado também. Pra mim ainda é ok usar essa maquiagem no dia a dia, né? Mas aí é muito também questão de gosto. Depois eu termino de dar o efeito do escurinho, eu vou passar lápis. Hoje eu tô gostando muito de usar lápis marrom. Então, como não tá um make muito escuro, eu vou continuar com essa pegada do lápis marrom, tá? Vou usar
um lápis à prova d'água, que é o Olhar 69 da Bendita Make, tá? E eu uso um pincel de precisão, esse aqui é o 907 da Macrylan. Eu vou precisar apontar o meu lápis. Deixa eu verificar aqui onde está o apontador. Só um momentinho. Então, eu venho aqui primeiro com o lápis, vou passar dentro aqui da linha d'água. Passei dentro. O meu olho, ele tem um formato que a gente chama de ascendente, uma inclinação ascendente. Então, ele não é um olho caidinho, tá? As pessoas que têm o olho que são um pouquinho caidinhos aqui, ó, no canto externo, percebe se eu seguir exatamente o formato do olho e reforçar esse traço, ele vai deixar o olho mais caído, percebe? Só que o meu não tem esse formato, tá? Só tô alertando para que se a pessoa tiver para tomar esse cuidado. Então, e tem alguns olhos que é bem levantado essa parte aqui e caidinho aqui. Se eu faço esse traço exatamente como que tá, eu reforço esse caimento do olho. Então, como não é o meu caso, eu posso trazer esse lápis inteirinho aqui até o canto interno. Tá vendo? Ele só deu uma curvinha. E vou sujando um pouquinho aqui a raiz dos cílios para que eu possa esfumar esse lápis. Venho com a pontinha dele, limpei. E só venho esfumando o lápis. E agora, eu preciso selar esse lápis, tá? Vou vir com aquela sombra que eu usei aqui no canto externo, um marronzinho mais escurinho. Então, venho com a pontinha assim em cima e venho aplicando em cima do lápis marrom, tá? Pego aos pouquinhos e vou trazendo, porque senão eu não pigmento, tá? E também não selo esse lápis. Olha já como já deu diferença? Então, eu também consigo dar abertura pro olho, mesmo eu usando um lápis mais escuro, tanto na linha d'água quanto fora. O que vai determinar se eu vou deixar esse olho mais cerrado, mais fechadinho, mais aberto, é a quantidade de sombra que eu tô passando, por exemplo, aqui na região externa, tá? Na pálpebra inferior. Eu passei primeiro esse marronzinho, agora eu vou voltar com aquele tomzinho intermediário que eu passei aqui pra fazer a bordinha. Então, eu venho na bordinha do marrom. Gente, eu tô tentando ver aqui no espelho também do lado, tá? Ele dá uma leve corzinha e também dá uma aumentadinha um pouquinho no esfumado inferior, tá vendo? Já consigo um efeito um pouquinho maior também de abertura. Olha a diferença. Vou passar um pouquinho do lápis aqui em cima. Percebam que eu tenho uma pálpebra móvel que é considerada pequena, mas não é talvez média, porque me permite fazer um delineado sem que carimbe. Se eu faço muito grosso, ele vai carimbar. Porque quando eu faço esse movimento aqui, percebem que, tipo, a pálpebra, a região aqui, né, dos cílios, ela entra pra dentro. Então, o que que acontece que eu percebo no movimento dos olhos, começa a marcar aqui, ó. Vamos supor, aqui eu não trabalhei nada de escuro nessa região. Se eu faço um delineado muito grosso,
na hora, às vezes pode ficar legal. Mas com o tempo, vai falando, vai se movimentando, cabeça pra cima e pra baixo, ele começa a marcar. Ele começa a carimbar na região da pálpebra. Então, olhos orientais, que são menorzinhos, que tem a pálpebra móvel pequena. Lu, onde que é a pálpebra móvel? Quando eu abro e fecho o olho, é essa pálpebra que aqui se movimenta, que é chamada de pálpebra móvel. A pálpebra que não se movimenta quando eu abro e fecho o olho é chamada de pálpebra fixa. Então, eu tenho uma pálpebra fixa grande e uma pálpebra móvel média ali. Então, eu vou aplicar, fazer um esfumado fino, tá? Gente, eu vou usar um pouquinho o meu espelho aqui para não fazer coisa errada. Tá vendo? Ó, olha só como já deu abertura pro olho. Marcando ali mais. Então, é esse também o efeito que dá, gente, quando a gente vai fazer micropigmentação dos olhos. Eu também sou micropigmentadora, tá? Quando a gente tem o olho assim, que é ascendente, né, que não é caído, tranquilo eu indicar para cliente fazer. Porque o que acontece? Eu tenho, por exemplo, aqui, ó, nem dá pra ver meus cílios. Então, tem cliente que tem os cílios muito clarinho e quase não aparece. E aí, o que acontece? O olho não fica marcado. A partir do momento que eu faço um delineado que seja raiz de cílios, por exemplo, ele já marca a minha raiz de cílios e aparece mais, tá vendo? Eu não trabalhei nem com preto aqui. Mas olha já como já deu diferença, tá? Então, eu passei o lápis marrom, vim aqui esfumando o lápis e vou fazer o mesmo degradê que eu fiz embaixo, tá? Então, venho com a sombra que é mais escurinha primeiro, selo todo o lápis, pego mais, selo mais, pego mais, selo mais, sempre no passo a passo, porque senão eu acabo só acinzentando sem selar, tá? Ó, selei. Agora, vou vir com a sombra média só pra dar um acabamento, porque na verdade, como ele termina com uma sombra mais escurinha, não vai dar tanta diferença assim, tá? Só aqui, ó, na parte de dentro, que como tem aquela sombra mais clara, só pra dar um acabamentozinho. Então, olha só como que já marcou mais meu olho e como já deu mais abertura pra ele. Não sei se vocês conseguem perceber essa diferença, tá? Só pra finalizar essa parte do olho, pra vocês conseguirem ver a diferença. Então, eu vou só aplicar mais um pouquinho aqui de escuro nessa região externa, para elevar um pouquinho mais ainda até o meu olhar. Se eu quisesse elevar ainda mais, eu podia trabalhar com uma sombra até mais escura. Mas eu só vou trabalhar assim, só para vocês verem que também eu consigo um efeito sem escurecer demais. Porque às vezes falam, Lu, eu não gosto muito de maquiagem escura. Prefiro trabalhar com tons mais claros. Essa é um pouquinho só escura. E olha como já dá o efeito de levantar o olho, de abrir. Então, essa diferença aqui que eu falei pra vocês, de trabalhar com a sombra, né? Em toda... Olha só, eu tenho uma pálpebra fixa grande. Então, eu tenho tudo isso pra trabalhar. E aí, ele dá já um super efeito, tá? Antes, o que acontecia? Antes de me tornar maquiadora, quando eu fazia automaquiagem em mim, eu trabalhava aqui, ó, só nessa pálpebra aqui, na pálpebra móvel. Quando abri o olho, escondia tudo, aí, tipo, não aparecia sombra nenhuma, era como se eu não tivesse aplicado. E isso acontece com muita cliente que eu atendo, que fala, minha sombra desaparece. Porque tem medo de colocar, tem medo de subir, né, com a sombra, enfim. Olha só, tá com um efeito levemente amendoado, tá pra cima, levantando os olhos, tá? Não vou aplicar cílios hoje, mas eu vou aplicar máscara, pra vocês verem que já dá diferença.
Vou aplicar essa máscara que eu amo, que é a Lash Love da Mary Kay. Ela é uma máscara resistente à água. E já fiz vídeo com ela que ela super ajuda a levantar os cílios. Então, ó. Há uma outra coisa que faz diferença no meu olho é aplicar lápis na linha d'água superior. Ó, só de eu puxar, vocês percebem que eu tenho bastante linha d'água? Então, se eu passar o lápis ali, ele também já reforça esse contorno de cima. Então, às vezes, por exemplo, eu nem preciso fazer um delineado. Se eu passar ali o lápis na linha d'água superior, eu já dou um efeito mais de delineado. Porque, às vezes, por exemplo, a pessoa tem uma linha d'água mais exposta naquela região e não tem quase pálpebra móvel. Se eu passo ali, já faz... Oi, Andy! Se eu passo ali, já faz diferença, sabe? Olha lá. E aí, uma coisa que eu faço com essa máscara, eu vou, levanto e dou uma seguradinha, porque ela meio que curva. Ela curva os cílios sem usar Curvex. Então, ela... E vocês sabem, né? Quanto mais camada a gente passa, mais dá o efeito. Vou passar um pouquinho aqui embaixo também. Antes eu não passava máscara de cílios nos cílios inferior, porque eu achava que era bobeira, que não dava diferença. Até eu descobri que, nossa, meus cílios inferiores são grandes. Eu, na verdade, tenho muitos cílios, perto assim de orientais, eu tenho bastante cílios e são longos. Então, se eu passo máscara de cílios, já dá efeito, já faz diferença, sabe? Olha só a diferença que deu. Não preciso trabalhar com cílios, só o efeito da sombra, a máscara de cílios. Então, já dei abertura pro olho, já consegui levantar perto desse. Isso que ainda tá com sombra, se tivesse sem nada ia dar muito mais diferença. Então, era só pra mostrar pra vocês esse efeito. Vamos fazer ali do outro lado também. Então, começa ali de novo, aplicando o lápis aqui e sujando a raiz dos cílios. Esfumo. Eu até gosto de dar uma engrossadinha aqui nessa região interna, mesmo meu olho sendo amendoado, para não dar qualquer sensação que ele é caído. Porque eu já trabalhei também, já fiz maquiagens que eu engrossei o canto externo e deixei mais fino o canto interno, aí ele fez assim, ó. Deu aquela caidinha no olho. Então, é uma coisa que hoje eu tomo mais cuidado, porque eu fiz isso sem perceber. E aí, fui aprender isso, né, depois do visagismo. Porque eu fui mostrar uma maquiagem pra professora, e aí ela me alertou pro efeito que eu dei pra maquiagem. Eu já tava achando esquisita, aquela maquiagem não tava bem legal. E aí que eu fui perceber que, na verdade, eu percebi não, ela me ensinou, que foi esse efeito que eu trouxe pra maquiagem. Então, agora, ó, com aquele marronzinho mais escuro, venho selando, então, toda a pálpebra inferior. Aí. E depois, aquele tom intermediário na bordinha do marrom. Venho em
cima. E eu tenho diferença de pálpebra, gente. Às vezes, na maquiagem, eu consigo amenizar. Na verdade, amenizar, às vezes, na verdade, eu nem percebo, né? Porque eu sabia que eu, né? Percebia que eu tinha diferença, mas na maquiagem acho que trabalha tanto assim que eu não fico notando, né? Essa diferença, mas eu tenho. Todo mundo tem uma simetria ou outra, né? Ninguém é totalmente simétrico. Agora, de novo, marronzinho mais escuro. E o marrom intermediário para fechar o degradê. Ai, que diferença, né? E agora, só com a sombra mais escura, venho aqui, ó, no finalzinho. E aplico a sombra. Só pra dar mais uma erguidinha aqui no canto externo. Então, gente, maquiagem é isso, é efeito de luz e sombra. A gente traz o efeito que a gente quer pra maquiagem. Depende da imagem que a gente quer transmitir, do efeito que a gente quer. Eu só tirando um pouquinho aqui da marcação. Alongando um pouquinho também a maquiagem. Venho também aplicando máscara de cílios. Então, ó, dá uma tremidinha. E depois que você aplica já um tanto de camadas, você vem e dá uma seguradinha. Aí ela acaba curvando os cílios. Pelo menos assim, ó, não são todas as máscaras que fazem esse efeito. Essa aqui eu consigo bastante, pelo menos em mim, tá? Já fiz teste de resistência à água e quando borrifa a água no rosto, ela pelo menos não escorre, sabe? Então ela não é a prova d'água, mas ela é resistente, bem resistente. Então, ó, seguro para alongar. E aplico também na região inferior. Aplicar mais um pouquinho aqui. E quando borra a máscara de cílios, vocês sabem tirar? Olha, eu vou tentar agora aplicar, deixa secar um pouquinho a máscara, para não fazer uma caca, mas eu vou aplicar
o lápis ali na parte superior que eu falei pra vocês, tá? Vou corrigir minha sobrancelha. No dia a dia eu gosto muito de usar esse produtinho aqui. Ele é um lápis retrátil para sobrancelha. Essa cor é o mais escuro, o Dark Brunet. Tinha acabado meu Brunet, que é o marrom intermediário da Mary Kay. Aí eu comecei a usar esse. Só que aí eu tenho a mão leve para poder fazer a sobrancelha e algumas partes, como tem umas partes da micro, que eu tenho micro, né, na sobrancelha também. Tem umas partes da micro que são um pouquinho mais, tão falhando mais. Aí esse aqui é mais tranquilo pra cobrir. Então, ó, eu começo aqui, ó, na basezinha da sobrancelha, venho assim, bem levezinho aqui no canto interno, pra ficar mais sombreadinho. Porque eu não gosto do canto interno muito marcado, tá? Então, ó, vem, vai até o ponto alto e dá uma descidinha pra cauda. Aqui é a mesma coisa. Contorna, ponto alto e fecha na cauda. Olha já só como dá uma diferença na correção da sobrancelha, né? Não tem como fazer maquiagem sem corrigir sobrancelha. Às vezes, como eu tenho micro, eu pego um cotonete e tiro o produto que pigmentou ali, sabe? Só que o efeito é mais bonito quando você dá uma reforçada com a pastinha de sobrancelha, ou com lápis, ou com uma sombra. A sombra, ela acaba durando menos, né? Olha que lindo, já arqueou bem. E agora vem do outro lado também, cantinho interno. Menos marcado. Sobe reto até o ponto alto. Mesma coisa aqui desse outro lado. Ponto alto e desce pra cauda. Tcharam! Gente, sobrancelha é tudo, né? Eu, depois da micro, nossa, sério. O design da minha sobrancelha estava muito feio. A sobrancelha estava bem fina. E agora, eu venho com a escovinha só pra dar um acabamento. Aqui, ó, pra tirar um pouquinho do excesso no canto interno. Pra dar uma penteadinha. E se você gosta do efeito, pode vir com um brow set. Para poder dar uma corzinha, pra pentear os fios, pra deixar no lugar, tá? Batom. Tá vendo que meus lábios já estão coloridos? Isso aqui é micro. Então, muitas vezes, eu só passo um cotonete, tiro ali a base que pigmentou. Aí, eu vou tirar esse tiara. Tiro o que já pigmentou e bora lá. É só com gloss, então fica super fácil de trabalhar. Mas hoje eu vou aplicar um lápis batom junto com vocês. Eu comprei esse novo aqui, ó, da Superstay. E usei uma dica de uma amiga maquiadora que usa um produto pra fazer durar mais o batom. É um produto importado, não sei, sim, acho que é com aquelas pessoas que vendem produtos importados, deve achar. É esse Meron aqui, ó. Ele é um produto, na verdade, pra usar com airbrush, mas eu coloco uma gotinha na plaquinha e vou com... Deixa eu achar aqui.
E aí eu coloco, vou aplicando ele, vou fechando, um negocinho pra ajudar a aplicar. Porque ele desperdiça muito. Eu tinha colocado no outro frasquinho, mas eu não sei onde que foi o meu frasquinho. Então, vou colocar aqui na plaquinha, bem pouquinho. Eu molho a pontinha do lápis e aplico na boca. Meu, sério, dura horrores. Muito, muito, muito mesmo. Minha amiga tem razão. Faz durar muito. Então, coloquei aqui na minha plaquinha. É um líquido transparente. Molhei a pontinha e venho aplicando. Ó. Ele fica aí geladinho. Faz deslizar melhor o batom também. Então, passo primeiro no contorno. Aqui, ó, na boca, primeiro faz o Vzinho. E o outro Vzinho. Se quiser dar uma aumentadinha na boca, nesse momento você pode aumentar. A minha boca não dá pra aumentar muito, porque ela tem um desenho muito certinho. E aí, se eu aumento demais, parece que o batom tá borrado. Deixa eu só conferir aqui no espelho. Aí. Prontinho. Aí, quando eu termino de fazer a maquiagem, se eu vejo que o contorno já deu uma sumida por conta que absorveu muito na pele, né? Eu posso voltar com o contorno, tá? E dar uma reforçadinha. Posso voltar com o blush, posso voltar com... Aqui eu gosto de reforçar, que aí já emenda aqui, ó, com a sombra e fica uma coisa única. Gosto bastante desse efeito. Então, eu reforço aqui o blush, reforço o contorno, reforço o iluminador. Vou reforçar um pouquinho do blush. Venho com um pouquinho mais de iluminador. Só porque eu mereço. Ah, obrigada, Jéssica. Que bom que você ficou acompanhando aí. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa que você queira saber, por favor, fique à vontade. Meu objetivo é tentar trazer um pouquinho mais de conhecimento de maquiagem e de visagismo aqui no meu YouTube, no meu TikTok. Também, se quiserem me seguir na rede vizinha, é o mesmo @.
Agora eu finalizo só passando um pouquinho mais de fixador, só para tirar mais o aspecto de pó, para terminar de fixar toda a maquiagem. Como esses fix geralmente tem um pouco de glicerina, ele ajuda a fixar a maquiagem. Então tira aquele aspecto de pó. Acabei de passar mais pó, né? Então, só o meu super leque. Da próxima vez eu providencio um leque melhor para passar. E é isso. Uma próxima vez a gente aplica cílios, a gente fala de características faciais, mas é isso. A gente começa fazendo um pouquinho de maquiagem. E sabe o que é pior? Agora, daqui a pouco eu já vou tomar um banho, já vou colocar as crianças para jantar, para dormir. Aí eu acabei de fazer essa produção, vou ter que dormir. Podia achar um lugar para sair, né? Para jantar. Só que não, né? Hoje é dia de ficar em casa mesmo. Mas tudo bem. A gente treina, a gente vai se aperfeiçoando e é isso aí. Muito obrigada para quem conseguiu ficar, assistiu essa aulinha de maquiagem. Logo apareço aqui de volta para mais uma aulinha, para tirar dúvidas. Muito prazer em conhecer vocês que estavam aqui. Quiserem conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, só seguir. Me seguir ali no TikTok que eu tô trazendo mais conteúdo para vocês, tá bom? Fiquem com Deus, um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!